É, chegou a hora. Do quê? Da viagem? Não do nosso último episódio. Bem-vindos ao podcast Faça Seu Plano com Thomas e Rafaela. Episódio de hoje: Pegadinhas do Malandro. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao nosso 6º episódio de Faça o Seu Plano. Eu sou a Rafaela. E eu sou o Thomas. E hoje a gente tem um episódio bem legal, bem diverso aqui, porque a gente vai falar um pouco sobre as armadilhas que a gente poderia enfrentar quando a gente viajasse para um país novo, né? E nesse caso, a República Tcheca. Primeira armadilha, Thomas. Este, na verdade, é o último episódio do podcast. Caramba! Passou tão rápido, né? Mas é verdade. Que jornada, né? Foi uma jornada incrível. A gente pessoal. planejou 6 episódios mesmo, né? Passando por todas essas ideias em volta da viagem, desde o aéreo, os lugares, como se locomover lá dentro, comidas. Então, a gente vai fechar esse ciclo agora no episódio 6. Quem sabe a gente possa retomar ele pós-viagem, falando um pouco das nossas experiências. Como na viagem, né? Exatamente. Como a gente falou várias vezes, a gente tá com planos de ir. Sim. Mas a gente sabe que no atual momento que a gente tá, né? Ainda estamos no processo de vacinação. A gente não sabe quando isso vai ser possível. Mas já estamos na xepa e aguardando, então... Então vamos lá. E com prazos concretos. Sim. Então vamos que vamos. O planejamento já tá tudo aí. E é isso que importa, né? Isso Sem que planejar importa. Não tem viagem. Não tem objetivo. Bom, eu queria começar falando que eu sou uma pessoa que caiu em muitos golpes. Dos mais diversos possíveis, assim. Se você me mandar um vírus no WhatsApp com um link super estranho, eu vou acreditar em você. Se você chegar numa viagem em mim e falar que você tem um ingresso para um show 75% mais barato, eu vou querer te ouvir. Porque eu não sei. Você acredita demais nas pessoas. Eu acredito. Eu sou o contrário. Eu acho que eu acredito de menos nelas. Sou uma pessoa extremamente desconfiada. Nunca fui enganado assim em nenhuma viagem, por nenhum golpe ou qualquer coisa do tipo. Mas já tentaram, assim, algumas vezes. Eu acho. Não sei. Como eu disse, eu sou desconfiado. Mas eu acho que, pra gente começar a falar das coisas que a gente pode enfrentar na República Tcheca, eu acho que é importante dizer que a República Tcheca, ela não é um país particularmente perigoso, no sentido que a gente conhece como perigoso. Sim. Ela não tem assaltantes ou bandidos que vão te sequestrar e sumir com você. Isso não é parte do país, assim. Não existe um medo, assim, nossa, a gente vai sair, não pode ir pra certas regiões que elas são muito perigosas, assim. Não é esse tipo de perigo. É mais falando pra gente como turista também, né? Que as pessoas percebem quando a gente é turista e, enfim, podem vir com uma outra abordagem querendo se aproveitar, né? Tem pessoas que fazem essa abordagem para turistas de maneira ilegal mesmo, né? Pessoas que tentam cobrar um valor a mais, injusto. Até pessoas que, enfim, o famoso cafezinho que custa mais caro, ou a loja que é na saída do museu e custa 10 vezes mais do que a loja que é em outro lugar. Essas coisas acontecem, elas são naturais. Então a gente queria falar um pouco delas. Acho que tudo que a gente vai trazer no episódio de hoje, na verdade, são pequenas dicas, assim, pra você ter uma experiência mais agradável. Então, tipo, em vez de você gastar mais com algo que não precisa, a gente vai poder dar esse direcionamento nesse episódio. É mais nesse sentido, né? Pra você não ser um turista que cai em golpes. Sim, é isso aí. Eu acho que a primeira coisa muito importante quando a gente fala de turistas e bem marcante pra gente, assim, porque não é uma coisa que a gente espera vindo aqui do Brasil, é que os táxis lá na República Tcheca, eles não funcionam como os táxis daqui. Em resumo, ninguém que mora na República Tcheca pega táxi na rua. Tipo, sei que hoje em dia, com um aplicativo de táxi, é difícil a gente fazer isso mesmo também, né? Dependendo. Mas... às vezes precisa, né? A gente pede assim no meio da rua mesmo. Sim. Mas...
E lá, em hipótese alguma, a gente faz isso. O que a gente pode fazer, então, é fazer como os locais e ligar para as companhias de táxi e eles vão vir nos encontrar e nos buscar. Então, geralmente a gente tem isso nos aeroportos, né? A gente tem os táxis que saem dos aeroportos lá, né? Que a gente pede, que aqui em Guarulhos também tem um, né? Os próprios pontos de táxi, assim, que você vê que tem uma franquia ali, né? Sim. Mas o que acontece lá é que existe essa movimentação dos táxis independentes, assim. Sim. Que na verdade, assim, você acha que tá ok, mas são pessoas que vão fazer caminhos muito mais longos. E como você não conhece a cidade, também você não vai estranhar, né? Lógico. Então, enfim, é só um detalhe muito... É muito específico, mas é super importante, né? Sim. Porque é um deslocamento. Às vezes você vai demorar 1 hora pra chegar num lugar, sendo que esse lugar tá a 20 minutos de distância, sabe? Sim. E logicamente pagar muito mais caro, porque o taxímetro ali vai rodar, né? É o golpe do taxímetro, né? A gente é o golpe conhece. do taxímetro, exatamente. Então vamos lá. As maneiras que a gente poderia então pedir um táxi com segurança na República Tcheca são, primeiramente, aplicativos desses de táxi que a gente conhece por aqui. A Uber é bem famosa, é uma opção lá na República Tcheca também. Provavelmente muito mais barato do que um táxi comum, né? Assim como é aqui. Como a gente tem o controle pelo aplicativo, uma maneira da gente manter a segurança e saber a rota que a gente vai fazer. A segunda opção é ligar para uma companhia de táxi, como a gente já falou. Então, tem várias que a gente pode ligar e chamar para poder chamar um táxi, se essa for a opção que você prefere. É seguro, é conhecido, E é o jeito tá de boa. legal de fazer. Também, se você tá saindo de manhã do seu hotel, você pode pedir para a recepção do hotel chamar um táxi, é parte do serviço lá. E aí você não tem que ligar, né? Você não tem que fazer isso caso você não queira ou não possa. Golpe 1, check. Check. Uma segunda coisa que também acho que vem de imediato na cabeça de todo mundo que vai viajar, especialmente para um país diferente que tem uma outra moeda. Lembrando que a República Tcheca, apesar de ser a União Europeia, não usa o euro, usa a coroa. É o câmbio. O câmbio é a troca da moeda local que a gente tem, no nosso caso real, para a moeda local, a coroa. E é importante a gente tomar alguns cuidados com esse câmbio. E algum deles, todo mundo que viaja sabe, né? Quando a gente chega no aeroporto, a gente tem a vontade imediata de trocar nosso dinheiro na casa de câmbio do aeroporto. Eu né? não sabia disso, na verdade. Não sabia? Não. É porque eu nunca saí, né? Então esse é um ponto que eu até ia te perguntar, assim. Mas pode continuar. É que você sai do... Você sai do avião e daí você vê as coisas numa moeda que não é a moeda que você tem no seu bolso e começa a ficar nervoso porque você não tem dinheiro pra pagar nada. E aí você quer comprar uma água, você não pode. Você quer comprar pegar um ônibus que vai te levar até o centro da cidade ou um táxi, como que você vai fazer pra pagar isso, né? Eu não sei porquê, eu tinha a impressão que você fazia essa retirada aqui. Aqui a gente faz a retirada em euros, né? É muito difícil a gente conseguir trocar real para coroa aqui. Então, o mais certeiro é a gente trocar para euros e daí lá trocar para coroas. Mas quando a gente chega lá e quer trocar de novo para ter esse dinheiro na mão, né? A gente corre risco de fazer isso no aeroporto, como eu estava dizendo, e a taxa do aeroporto é com certeza uma das menos favoráveis, né? Nossa. Ela tem uma taxa de banco comum. E o câmbio nunca ele é favorável, né? Você sempre perde um pouquinho do valor do dinheiro ali por causa das taxas de compra e venda. A gente que é brasileiro pra caramba, na verdade, né? Sim, a gente tem uma missão desfavorável, já falamos disso. Mas especialmente quando a gente vai fazer esse câmbio de moeda em banco, tem uma taxa de comissão ali envolvida que já come um pouquinho mais desse valor. Sim, acho que é um lugar seguro, assim, mas, enfim, cobra um pouco a mais dessa taxa, né? E, enfim, ir no banco, assim, um pouco chato, né? Bancos não são exatamente emocionantes. Né? Sim. E aí a gente também tem a opção de trocar no hotel, que é o segundo lugar que a gente vai, né? Geralmente a gente sai do aeroporto, chega no hotel e lá a gente pode trocar. O hotel, ele tem a vantagem de ser sempre cômodo, fácil, né? É cômodo, você tá lá, você sempre volta pra lá e você sempre pode trocar quando você, de repente, precisar. Mas
Novamente, pode não ser a melhor taxa, porque eles sabem que você tá lá pela comodidade também, né? Exatamente. É que nem a água do hotel, né? Que custa R$12,50, na vendinha do lado é R$3. É verdade. No máximo. Eu acho que não vai ser tão dramática a diferença, mas é algo similar. E aí a gente tem a terceira opção, que são as casas de câmbio. Casa de câmbio é um negócio legal pra gente falar, porque ela tem geralmente as melhores taxas, mas a gente tem que tomar alguns cuidados nas casas que a gente vai, assim. Primeira coisa, a casa de câmbio é um lugar, né? E é um lugar bem visível e que tá deixando bem claro quanto eles vão te cobrar pelo valor. Porque tem muita gente que fala de trocar dinheiro na rua, ou tem valores na porta que não são os mesmos valores de dentro. Então a gente tem que ficar bem atento com quanto eles estão cobrando e como eles estão fazendo. Porque esses lugares que eles falam uma coisa e fazem outra, esses lugares que acabam engambelando a gente e ou dando nota falsa, no caso dessas pessoas na rua, ou dando comissões extremamente absurdas, né? E por lei, na verdade, as casas de câmbio não podem cobrar, né? Foi algo que eu acabei vendo e... Então acho que seria uma das opções mais viáveis, assim, financeiramente falando, né? Por causa dessa taxa. Mas, de novo, é um lugar que você precisa ir, se deslocar até lá, né? Mas enfim, E não só isso, você tem que ter Você tem que realmente perguntar quanto que você vai receber pelo dinheiro antes de trocar o dinheiro. Sim. Isso é importante, porque senão trocou, não vai trocar de novo, né? E outra coisa importante falando nisso, trocar e destrocar. Numa casa de câmbio, eles deveriam fornecer para você um recibo com os valores e a hora da operação. Daí você tem até 3 horas para reverter esse dinheiro. Sim. Isso garante que se você tiver uma taxa desfavorável, se você saiu e viu um lugar que é melhor, ou até o banco mesmo, o banco tem uma taxa melhor ali, você não sabia, aí você pode voltar e retornar. Mas, atenção, tem que ter o recibo. Então não esqueçam de verificar isso. Guardem os recibos, por favor. Mas também vale a pena a gente falar sobre euros, porque como a gente conversou já, a República Tcheca aceita euros em determinados estabelecimentos, né? Especialmente Praga, que é a capital. Então, às vezes a gente pode achar um café ou um restaurante, um bar, uma loja que tenha uma taxa de câmbio de euro para coroas. Ou seja, os preços das coisas lá vão estar em coroas e aí tem uma conversão ali que você faz na hora de pagar. Mas você paga em moeda em euro, né? É um lugar rápido, assim. Às vezes você tá no meio de um tour, assim, andando por Praga e quer parar num lugarzinho, tá com euro e ele vai aceitar tranquilamente, né? Esse estabelecimento. É uma opção também. Eu acho uma das opções mais viáveis também, pensando quando você tá na rua, sabe? Acho bem interessante. Lembrando que eles vão te devolver na moeda local também. Então, às vezes é um jeito legal de você conseguir um troquinho em moeda local no momento que você ainda não conseguiu numa casa de câmbio. Também pode ser algum jeito de você evitar uma troca, um câmbio de moeda quando você tá nos últimos dias da viagem, nas últimas horas da viagem. Então já acabou suas coroas e aí você só tem um restinho em euro e você usa esse euro para pagar. Mas a gente não tem o controle da taxa de câmbio de cada estabelecimento. E obviamente pode ter uns mais caros e outros mais baratos. Então pensando no ponto de vista da economia e do controle orçamentário ali, né? Acho que é sempre importante trabalhar um pouco com a moeda local, né? Sim. Eu acho que a opção de trocar nos estabelecimentos é justamente essa situação que você falou, assim. Então, sabe quando sobra o ticket da festa junina e você gasta em qualquer coisa? Sim. É meio isso, sabe? É uma última opção, né? Outra coisa legal de lembrar é que a República Tcheca aceita cartões de crédito e débito, né? Alguns cartões específicos que funcionam internacionalmente. Então também é uma opção. A República Tcheca tem essa possibilidade também. Falando em tour, né? A Rafa falou de tour agora há pouco. Eu acho que é bem legal a gente falar sobre os guias gratuitos, né? Ou free walking tours que a gente pode encontrar nessas cidades europeias. Tem muito por aí. E é uma coisa que a gente até vê aqui nas cidades turísticas do Brasil mesmo. Sim. Então não é nenhuma novidade. Mas para vocês saberem como é que é. Tem um guia
que sai de um determinado local, um ponto de encontro, num determinado horário, ou 2 horários ao longo do dia, um de manhã e um de tarde. Mas o que eles te falam é que o guia ele vai fazer o passeio explicando alguns pontos, fazendo toda essa explicação gratuitamente. E no final, você vai poder contribuir com uma gorjeta pelo que ele forneceu ali de serviço, né? Uma coisa que a gente pode pensar, que é uma das armadilhas, né? É que não existe almoço grátis. Que não existe almoço grátis. Porque esse guia, ele pode acabar, dependendo da gorjeta que você colocar no final, ele pode acabar tão caro quanto um guia que você contrata, um guia que você pode encontrar numa agência. Apesar de não ser uma coisa também tão desfavorável assim, não é como se ele fosse te cobrar ou te forçar a pagar. Você sempre pode, sei lá, sair, não pagar mesmo. Ninguém vai te tratar mal por causa disso. Vai como um agiota cobrar no seu hotel, assim. Mas... Eu acho que é importante a gente pensar nisso, né? Botar na balança que se a gente vai realmente dar uma gorjeta legal pro guia no final, por que a gente não contrata logo um guia no começo, né? Sim. E aí, com passar o chapéu, não existe um teto, né? Então, tipo, você pode se sentir pressionado a dar uma quantia tal, sendo que um passeio poderia ser mais barato do que essa quantia que você deu, assim. Então é bom dar uma pesquisada, né? Ver o que te interessa, assim. Talvez ver como que são esses passeios em agência de turismo e tal. Mas fica aí a dica também, né? De que são guias que não são necessariamente agenciados a alguma coisa, alguma instituição. Então, é mais uma dica mesmo, né? Também não é como você estava falando, não é um... O cara não vai te obrigar a pagar, mas... Sim. Falando de novo nessas armadilhas aí de pagar ou não pagar, é importante a gente falar um pouco do transporte público, né? Que é uma opção também de locomoção caso você não queira ou não possa ficar pagando táxi o tempo todo. Mas o transporte público da República Tcheca, assim como outras cidades da Europa, ele não tem uma catraca ou um cobrador dentro do ônibus ou necessariamente dentro do metrô ali. Então, depende de você comprar o seu bilhete e validar esse bilhete para poder andar por, sei lá, 1 hora, 2 horas. Sim. Ou até mais do que isso, se você comprar um bilhete turístico. Ou o bilhete mensal, né? Sim. Caso você fique lá por mais tempo. É interessante porque você só valida uma vez, né? Mas aí, que tal o problema? Porque como não tem necessariamente uma pessoa cobrando dentro do ônibus, ou como não tem uma pessoa que tá ali vigiando se você tá realmente passando o bilhete na catraca, se você tá passando por cima da catraca, algumas pessoas se sentem tentadas a não pagar. E às vezes não é nem por maldade mesmo, a gente tá no final do dia, a gente não conseguiu comprar o bilhete, a gente achou que a gente ia voltar a pé, mas acabou ficando cansado e quer voltar de ônibus. Ou então até mesmo não sabia que tinha que comprar um bilhete, né? E acaba pegando um transporte sem comprar ou validar o bilhete. Sim. Então, mas o que acontece é que, na verdade, se você for pego sem o bilhete, você vai ter que pagar uma multa. E é uma multa muito mais cara do que um bilhetinho, né? Sim. Então... E aí não tem choro nem vela, né? Eu não sei como enfatizar isso, mas se um fiscal te pega e te traz até te detém e te faz pagar uma multa numa delegacia em qualquer lugar assim, é muito frustrante você estar de férias num lugar novo e daí você perder uma quantia financeira e parte do seu dia resolvendo isso, né? É muito chato. Mas também é só isso, não é como se fosse da cadeia. Você vai receber a multa, vai ter que pagar a multa e é isso. Mas é chato, né? E super evitável também. Então... a gente tá falando de um bilhete e de validar ele. Não é complicado. Sim. E falando a verdade aqui, pessoal, esses fiscais, eles realmente aparecem, não é uma coisa de história. Assim. Mitos, assim, pra dar medo nas pessoas. Eles aparecem e eles sabem onde tem mais turista, sabichão, onde tem mais gente que não paga o bilhete, que não valida o bilhete. Sim. Então... E mesmo que você não saiba, né, não vai ser uma desculpa, assim, que vai dar certo quando você for pego, né? Sim. E que mesmo, como eu tava dizendo, mesmo que não seja uma desculpa, não vai ter perdão. Então, fiquem ligados aí, porque a multa não é barata não, né? Não vamos estragar o nosso dia fazendo isso. Exato. É o que a gente acha, pelo menos. Bom, gente, agora eu vou falar sobre botas. Por que botas? Porque eu gosto de usar muitas botas, eu só uso bota. E aí, fui para Paraty
e fiquei virando meu pé a cada 30 segundos, mais ou menos. Então, eu achei importante trazer aqui, porque o Thomas é uma pessoa que sempre anda de tênis de corrida, então ele não tem esse problema. É verdade, eu priorizo o conforto. Sim. Esperto. Mas o que acontece? A República Tcheca é uma cidade super histórica. Então, assim como Paraty, né, trazendo esse paralelo, acho que as pessoas já viram as pedras, os pisos de pedra de Paraty. Na República Tcheca também tem vários lugares com pisos super irregulares de paralelepípedos. Então, pode ser que... É um detalhe super específico, assim, mas é que é chato, né? Você ficar super desconfortável andando, assim, na rua. Então, talvez pensar quando você for andar de dia, assim, pela cidade mesmo, talvez ir com um sapato mais confortável. Um sapato de caminhada, um sapato esportivo, né? Sim, não digo, assim... que precisa ser um sapato de como é que fala? Escalar e tal, fazer trilha, mas evitar um salto alto, né? Evitar umas botas, assim, de plataforma, porque... Ou uma sandalinha, se você for no verão, né? Porque a chance de virar o pé é alta. E falando em coisas que estragam uma viagem, não tem nada que estraga uma viagem mais do que torcer o pé. Nossa senhora! Imagina ter que ficar 3 dias no hospital porque... Nem no hospital, é imobilizada mesmo. Imobilizada, no hotel. No que legal. hotel, vendo canais locais. Então achei importante, até pra mim foi bom saber porque ainda vou de bota, mas vou de bota um salto baixinho, assim, sabe? Então é isso, pessoal. A gente já falou aqui sobre coisas que a gente acha importante estar atento, né? Coisas que não queremos que estrague a viagem de ninguém. Mas a gente também quer que todo mundo aqui tenha uma ótima viagem para a República Tcheca, que é esse país que a gente teve o prazer de conhecer nos últimos meses, né? De pesquisar e de saber sobre. Sim. A gente sabe que ele tem muito a oferecer e não são essas pequenas coisas que vão atrapalhar uma viagem tão legal, né? Com certeza. E que jornada! Novamente. Foram 6 grandes episódios. Junto com vocês, a gente aprendeu muita coisa e espero que vocês também tenham se apaixonado pela República Tcheca como a gente se apaixonou. Esperamos voltar aqui contando experiências concretas que vimos com os nossos próprios olhos da República Tcheca. Os bebês gigantes. Os famosos bebês gigantes. As cervejas, as comidas, os hotéis. O Tridel. Principalmente o Tridel. Muito obrigada por terem acompanhado a gente. Quem sabe a gente volta aí, não é mesmo? É isso aí. Deixa o mistério no ar, né? Isso aí. Vamos ver. E boa viagem. Boa viagem pra todo mundo. Pra gente também. Tchau. Até a próxima. Você ouviu o podcast Plan Tchequia. Faça seu plano com Thomas e Rafaela.